Olá, terceiro ano B, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta. Passamos aí por 21 dias de recesso junino e agora estamos voltando. Espero que estejam voltando com todas as energias recuperadas para que juntos possamos finalizar esse ano letivo com louvor, tá bom? Então, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar interpretação textual. E a nossa interpretação textual, o texto que devemos interpretar hoje, está no nosso livro, na página 49, tá bom? E o texto é o início da unidade. A unidade é Tempo de Esportes. Tem por título Tempos de Esporte. E nós temos aí um texto que ele é um texto informativo. É um texto que ao lê-lo nos são passadas várias informações. Através da leitura desse texto nós aprendemos, adquirimos novas informações. E o título do texto é Conheça a História dos Mascotes dos Jogos Olímpicos, tá bom? Mas antes da leitura, nós precisamos realizar a leitura dessas questões norteadoras que vão nos nortear antes da leitura do texto. E as questões perguntam o seguinte: os Jogos Olímpicos são um evento esportivo que ocorre a cada 4 anos em um país diferente, com a participação de atletas do mundo todo. Isso aí nós vemos, né? Passa de 4 em 4 anos em todos os canais, a maioria dos canais abertos, esses jogos, esses esportes, esses atletas do mundo todo que se reúnem para competir em alguns tipos de esportes. E observando o título e a organização do texto, nós devemos responder: as palavras em negrito são nomes próprios ou nomes comuns? Esses nomes aqui que estão em negritos são nomes próprios? São nomes de pessoas? Ou são nomes comuns que nomeiam várias coisas ao mesmo tempo? Você aí vai responder do ladinho aqui no seu livro, tá bom? Se são nomes próprios ou comuns, esses nomes aqui em negrito. Depois você vai responder: em cada bloco, qual é a relação entre a palavra em negrito e a imagem? Nós temos aí uma palavra em negrito e do lado um texto e uma imagem. Será que a imagem aqui no texto está fazendo relação com o próprio texto? Nós só vamos saber disso quando nós lermos. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos ler todo o texto, tá bom? E depois da leitura do texto, você vai realizar o Conhecendo o Texto, que nada mais é que a atividade de interpretação textual. Essa atividade de interpretação textual, ela é composta por 4 questões. Então, finalizou a leitura do texto, você faz a atividade de interpretação textual, perguntando qual é a finalidade do texto, se é apresentar aos leitores a figuras de animais esquisitos ou apresentar aos leitores as mascotes dos Jogos Olímpicos. De acordo com sua leitura, você vai responder, tá certo? Aos que estão apenas na modalidade remota, como Maísa e alguns demais, vocês vão responder essa atividade. Se ocorrer alguma dúvida, tá certo? Pode entrar em contato com tia Viviane. Após o Conhecendo o Texto, vocês têm outra atividade para fazer. E que atividade é essa? É o Brincando e o Aprendendo um pouco mais. No Brincando, você vai ligar cada mascote às suas principais características. Valde, que é a alternativa A. Quais são as características de Valde que você viu lá no texto? Você vai vir aqui e você vai ligar o nome às suas características. Combinado? Depois disso, você vai pro Aprendendo um pouco mais. E no Aprendendo um pouco mais, o que deve ser feito? Bem, no Aprendendo um pouco mais, nós vamos revisar os assuntos que nós vimos lá da gramática da língua portuguesa antes do nosso recesso, que é a classificação da sílaba tônica, quanto à posição, a classificação quanto à posição da sílaba tônica. Ou seja, eu acredito que vocês ainda lembram da rima que tia Viviane ensinou para vocês. Última, oxítona; penúltima, paroxítona; antepenúltima, proparoxítona. Então, pegando tudo que nós já aprendemos, vocês vão realizar esse Aprendendo um pouco mais, que é de apenas uma questão. E a questão, ela diz o seguinte:
Registre abaixo o nome dos esportes nas colunas corretas, observando a sílaba tônica. Nós temos aí 7 palavras que são elas: futebol, natação, tênis, judô, ginástica, ciclismo e atletismo. Então, você vai pegar desse quadradinho as palavras que são oxítonas e vão colocar na tabela que deve se colocar as palavras oxítonas. Vocês vão pegar as palavras que são classificadas como paroxítonas e vão colocar aqui, ó, na tabela das paroxítonas. E para finalizar, você vai pegar as palavras desse quadradinho aqui, que são proparoxítonas, de acordo com a classificação, a posição da sílaba tônica, e vai colocar aqui, tá certo? Pode faltar, pode sobrar, tá certo? Lacunas em branco. Não é necessário responder todas, não é necessário procurar outras palavras que não estão aí na tabela porque ficou faltando espaço, ficou um espaço vago. Não. Por exemplo, nas proparoxítonas, 2 espaços vagos irão sobrar, tá bom? Finalizei a atividade, não tive dúvida nenhuma, porque se eu tive dúvida, eu posso entrar em contato com tia Viviane, tá bom? Que assim que é possível, ela responde e tira tua dúvida, tira também tua curiosidade. Mas se não restou dúvida, se eu consegui, se foi fácil, então, eu que estou em casa, vou pegar essa atividade aqui e vou, ela respondida, enviar a foto para a tia Viviane fazer a correção oral e também a correção digital, a correção virtual, dar o visto online, tá bom? Depois disso, o que vai acontecer? Você vai finalizar a sua aula de português e vai para a sua aula de ciências, que também está aqui no portal, a aula 19 de ciências, tá bom, meus queridos alunos? Então, nossa aula de língua portuguesa escola é essa, tá bom? Essa aula não é para ser assistida para aqueles que estão indo para a escola, não, ok? Essa atividade, para os que estão indo de forma híbrida, ela será feita em sala de aula, combinado? Então, essa aula é só para os que estão de forma remota. É a aula que vocês que estão indo hibridamente estão assistindo lá na escola com tia Viviane também. Então, meus amores, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham achado o assunto da aula legal. E é isso. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Como é bom ter vocês de volta. Tchau, tchau.